Olá, meus amigos. Nessa videoaula eu vou tentar caracterizar o máximo possível como que nós conseguimos caracterizar nos estudos, especificamente do comportamento organizacional, quais são os tipos de conflitos que podem surgir em uma organização, considerando especificamente quais possam ser as causas de um conflito. De uma maneira geral, nós sabemos que uma organização, uma empresa, uma repartição pública, um contexto de trabalho de uma maneira geral, sempre vai ser percebido, sempre vai ser caracterizado ali como um contexto onde nós temos interações humanas. E por trás dessa ideia simples, dessa observação mais evidente de que nós temos interações humanas sendo vividas ali naquele contexto, onde diferentes pessoas precisam somar esforços para atingir um propósito em comum e precisam se entender umas com as outras para garantir que o trabalho seja feito numa perfeita sintonia, que um possa ajudar o outro, que o que uma parte faz vai comprometer, vai dar o suporte para o bom desempenho de uma determinada outra parte, nós entendemos claramente que para essas interações se consolidarem, nós temos os processos de comunicação sendo vividos ali nesse ambiente de trabalho. E especificamente sobre as possibilidades de como que a comunicação possa ser caracterizada nos contextos organizacionais, nós temos algumas maneiras de representar como que essas comunicações podem acontecer. Então, quando eu observo, por exemplo, que eu tenho ali a interação entre um funcionário que só pode se reportar ao seu respectivo supervisor, que por sua vez vai transmitir a mensagem que foi pretendida lá por aquele primeiro funcionário para o seu diretor, e assim esse diretor poder transmitir aquela mesma mensagem para o supervisor de um outro departamento, até que essa informação, essa mensagem, finalmente chegue à parte final que era pretendida de toda essa comunicação. Perceba que existe aí um alto rigor hierárquico. Você só pode se reportar, você só pode interagir, conversar com uma determinada pessoa. Essa pessoa é que vai ter competência ali, respeitando as limitações formais da sua descrição de cargos, para transmitir essa mensagem para outra parte que talvez vai precisar também servir como um intermédio até que a sua mensagem, aquela informação que você tanto queria que chegasse para um destinatário final, finalmente chega até lá. Nós temos como caracterizar esse tipo de comunicação em estruturas estritamente burocráticas, onde a hierarquia é forte, como também em determinadas redes de organizações, onde não é possível estabelecermos uma comunicação direta, mas é necessário ter toda essa mediação de vários elementos. E aí, quando nós temos esse tipo de comunicação, formalmente nós classificamos essa comunicação como acontecendo, uma comunicação em cadeia, Eu tenho aqui justamente essa condição de eu preciso passar por diferentes etapas, formando aí uma cadeia para garantir o fluxo daquela mensagem pretendida, até que finalmente aquela mensagem chegue no destinatário que era o pretendido de receber aquela informação ou aquela mensagem. Uma outra maneira como nós também conseguimos caracterizar as comunicações numa organização pode ser essa aqui, representada da seguinte forma. Imagine que eu tenho um primeiro funcionário que vai ser exatamente o ponto de origem de uma determinada informação que ele transmita ali para um determinado profissional, um determinado colega de trabalho ou mesmo um supervisor, que por sua vez vai se encarregar de transmitir essa mensagem para outra parte e assim sucessivamente até que essa mensagem pretendida continuando justamente aí nessa configuração de uma comunicação em cadeia, até que essa mensagem finalmente chegue naquele destinatário final. Então, eu poderia ter aqui N possíveis intermediários para chegar essa mensagem até o meu destinatário final, até quem realmente eu queria que tivesse o conhecimento daquilo que eu tinha por intenção de apresentar. Acontece que, dependendo do conteúdo dessa mensagem que passou por toda essa cadeia, por todos esses intermediários, quando ela chega lá no meu destinatário final, se for uma informação que tem impacto, possivelmente, sobre todo o contexto de trabalho, sobre as atribuições assumidas por todos os outros funcionários que trabalham aqui nessa determinada organização, pode ser estratégico, pode ser necessário e determinante que nesse último momento, essa última parte precise, então, estabelecer um contato direto com aquele ponto de origem dessa mensagem, dessa informação.
ainda mais se for para atestar que essa seja uma proposta ali no ambiente de trabalho, como que o trabalho possa ser melhor realizado, se eu tenho como inovar todo o nosso processo de trabalho. E aí, justamente porque todas as outras partes já tiveram conhecimento daquela mensagem pretendida, a gente consegue, então, facilitar essa disseminação daquela mensagem. Quando isso acontece, nós dizemos que existe aqui a comunicação circular. Diferente da comunicação em cadeia, a comunicação circular vai ter essa configuração de fechar o círculo, né? Se você se deparar aqui na bibliografia com o uso do termo original, do termo em inglês, a gente diz que é comunicação em formato ring, fazendo exatamente aí um anel. Eu tenho justamente o momento final, volta a estabelecer a conexão com o ponto de origem, firmando então aí todo o ciclo, todo esse caráter circular de todas as partes que precisam estar engajadas nessa comunicação. Existem ainda também outras maneiras de nós caracterizarmos como que a comunicação pode fluir, como que as mensagens podem fluir ali entre diferentes funcionários de uma organização. Então, quando eu tenho um gestor central, seja o decisor, seja aquela figura que precisa decidir tudo que vai ser feito pelos demais, seja porque o trabalho precisa ter o controle específico dessa figura central, eu vejo que os demais funcionários, eles vão se reportar somente, diretamente a esse gestor. Então surge lá uma dificuldade no ambiente de trabalho. E agora nós temos um novo desafio, uma nova condição. Nunca fiz isso antes. Eu preciso me reportar a esse gestor central. Ele vai ter justamente essa condição de centralizar as decisões em si para garantir o pleno controle sobre o que de fato possa ser feito ali naquela organização. Perceba que quando nós temos esse tipo de comunicação, eu formo aqui, vou até mudar a minha cor para dar um destaque para você entender, eu tenho a formação de um círculo, né, em torno, fazendo aí o contorno dessa figura, desse gestor central. Esse gestor central, ele assume então essa condição de ter o pleno controle sobre as comunicações, como que as mensagens vão ser transmitidas ali entre as partes, e justamente por causa dessa condição de termos um entorno nessa figura central, nós dizemos que essa é a comunicação que acontece em roda. Muito cuidado para não confundir a comunicação em roda com a comunicação circular. E também você pode ainda se deparar na bibliografia com o uso do termo comunicação em estrela, fazendo o formato estrela. Por que o formato estrela? Porque observe que a forma como são estabelecidas as conexões com as partes que estão ali ao redor desse gestor central fazem aí a projeção de uma estrela, né? Então nós podemos considerar como sinônimas as comunicações em roda e em estrela. Existem ainda outros tipos de comunicação, que é quando eu tenho a possibilidade de poder conversar livremente com quem eu quiser ali em toda a minha organização. Não existe essa especificação, eu só posso conversar com o meu supervisor direto, eu só posso conversar com o meu supervisor de imediato, ou então eu preciso da aprovação de uma determinada parte para que a minha comunicação, a minha mensagem chegue até aquela parte pretendida. Não vai acontecer isso. Quando a gente tem essa possibilidade de todo mundo poder conversar livremente com todo mundo, a gente diz que nós temos aí a comunicação em todos os canais. E quando nós temos esse tipo de comunicação, a gente tem uma certa estimativa de que as pessoas estarão mais satisfeitas nesse tipo de contexto de trabalho, onde tenha essa permissividade, essa permissão para que todo mundo possa conversar livremente uns com os outros, até mesmo para conferir agilidade nos processos de trabalho ali. Imagina se eu preciso de uma decisão, se eu preciso de uma aprovação de um gestor que está numa hierarquia muito distante da minha, e eu preciso passar aquela informação por toda a cadeia. Isso pode gerar uma certa morosidade no meu desempenho, no meu trabalho, e isso, logicamente, vai me fazer me sentir mais ansioso e vai me despertar a maior propensão até mesmo para um conflito. Porque se eu percebo que nesse caminho todo existe uma possibilidade de um telefone sem fio, aquela mensagem começa a ser deturpada, ou então uma das partes que deveria se apresentar logo aquela mensagem para a outra parte, ela está atrasando esse processo, eu já tenho ali uma predisposição para entrar num confronto com aquela pessoa, porque eu preciso logo dessa resposta. Eu posso ter uma necessidade imediata de ter uma resposta para continuar desenvolvendo o meu trabalho. Então a gente pode caracterizar facilmente que um dos principais motivos, uma das principais causas de um conflito no ambiente de trabalho pode decorrer aí de falhas de comunicação. Ainda mais se eu tenho aí possíveis ruídos, possíveis mediações
indevidas nessa transmissão de mensagens conforme a gente observa a caracterização, como que se configura essa comunicação entre diferentes funcionários de uma mesma organização. Logicamente que, embora a gente destaque que a comunicação em todos os canais promove maior satisfação, porque eu tenho autonomia para conversar com quem eu precisar, para garantir agilidade ali no meu ambiente de trabalho, perceba que nessa condição de todo mundo poder conversar livremente com todo mundo, a gente abre maior propensão para possíveis desentendimentos. E mesmo numa interação direta entre uma pessoa e outra, a gente pode já ter aí uma possibilidade de identificarmos uma possível causa de um conflito, que é, por exemplo, uma questão semântica. Se eu não entendo o que o outro está dizendo, se eu já faço uma análise, um pré-julgamento indevido sobre o que aquele meu colega, aquela minha outra parte ali do meu ambiente de trabalho está tentando falar comigo, eu não estou me disponibilizando ao extremo para tentar entender o que está sendo dito. Então, embora a comunicação em todos os canais me possibilite maior motivação, eu posso ter também falhas de comunicação, mesmo quando as pessoas podem conversar livremente umas com as outras. Então, observe aqui esse exemplo. Eu tenho lá duas partes, né? Um emissor, o outro receptor. Eu preciso ter esses dois funcionários interagindo, apresentando ali a sua interação no ambiente de trabalho. Imagina aqui uma situação bem absurda, mas um exemplo que eu estou tentando trazer para você. Uma parte vira para a outra e fala: nossa frota já está com toda a carga pronta para entrega. Qual é o destino? Para onde devo enviar os caminhões? Perceba que nessa condição de eu preciso buscar o auxílio de um outro colega, a gente tem ali uma certa ansiedade. Imagine que o gestor ali, especificamente desse setor de logística, responde para ele: para a Palhoça. Se essa resposta for dada muito rápida, né, e aquela primeira parte não entende exatamente o que foi dito, ele pode reagir. Estou falando sério, seu palhaço. Ele não conseguiu entender o uso da palavrinha palhoça. Ele está achando que isso foi alguma chacota, alguma resposta indevida ao questionamento dele, sem considerar, por exemplo, que Palhoça é uma cidade que fica aí no estado de Santa Catarina, uma cidade litorânea, perto de Florianópolis. Ou seja, não existiu nenhuma agressão, não existiu nenhum possível desentendimento, mas como existe essa condição das pessoas não se entenderem, até mesmo pela forma como elas usam as palavras, um conflito aí pode ser inevitável. Um outro exemplo que nós temos aqui, essa é uma charge clássica. Imagine lá, nós temos dois pinguins, e um vira para o outro e pergunta: o que foi? Nada. O quê? Nada! Como assim? Nada! Seu burro, pronto, foi engolido aí por uma orca. Logicamente que no momento que aquela primeira parte percebe que ela não tinha entendido a comunicação e ela acabou sendo prejudicada por uma comunicação indevida, ela pode acabar reagindo já com uma certa agressividade. Então, a gente tem aí essa propensão a conflitos que pode ser uma consequência um tanto inevitável dos problemas naturais de comunicação entre pessoas, entre funcionários, que nem sempre vão conseguir se entender perfeitamente na condução ali do seu trabalho, na realização das suas tarefas, principalmente quando é necessário contar com informações que sejam disponibilizadas pelas outras partes. Se eu não entendo exatamente o que foi dito, se eu não tenho um julgamento coerente à forma como a pessoa está se apresentando, a gente tem essa propensão a já entrarmos numa posição de defesa num possível conflito. E nós sabemos que o ambiente de uma organização conta aí com diversidade de pessoas, nós temos diferentes estilos, diferentes maneiras de ser. E justamente pensando nessas interações, nós podemos caracterizar os conflitos das seguintes maneiras. Nós temos um conflito de tarefa. O conflito de tarefa é quando acontece, por exemplo, a falta de especificação, a falta de esclarecimento sobre quais sejam as responsabilidades exatas, específicas para cada um daqueles profissionais que estão compondo uma equipe de trabalho ou que estão convivendo no mesmo ambiente. Se, por exemplo, eu tenho um determinado funcionário que ele está vendo que o emprego dele é muito importante, inclusive ele precisa demonstrar que ele está comprometido, que ele está manifestando ali um bom desempenho, e se, porventura, existe um outro colega de trabalho, que pode até não ser do mesmo departamento que ele, mas que venha realizar uma tarefa que deveria ser uma atribuição específica desse primeiro funcionário, aquela condição de, opa, tem alguém fazendo um trabalho que deveria ser o meu trabalho. O que esse cara está querendo? Ele está querendo mostrar mais serviço do que eu? Para quê? Para ter um destaque? Para ganhar um melhor salário do que eu? Ou para me colocar em situação de risco? Porque se o gestor nosso aqui perceber que ele está fazendo o meu trabalho, ele possa vir a me dispensar? Entra aí essa condição de ameaça.
Se eu identifico que existe no meu ambiente de trabalho um outro colega que represente uma ameaça para mim, a minha natural predisposição é partir para o ataque. Eu preciso defender o meu emprego, eu preciso defender o que é importante para mim, eu preciso garantir que aquilo que eu tanto quero, como uma aprovação de um gestor, um aumento de salário, uma promoção num cargo ali, eu preciso garantir que eu realmente vou ter condições minhas de alcançar isso que eu tanto desejo. Mas se eu percebo que ali no meu contexto tem uma outra pessoa que está desejando o mesmo que eu e está ameaçando roubar de mim aquilo que eu tanto quero, o conflito pode ser inevitável. Então perceba que uma das possíveis origens para um conflito pode ser essa condição de não termos muito bem especificadas as tarefas. Se eu tenho uma pessoa que está fazendo o que deveria ser uma atribuição de outra, essa outra pode vir a se sentir ameaçada. Um outro tipo de conflito que nós identificamos também é o conflito de relacionamento. Como o próprio nome diz, conflito de relacionamento é quando nós não temos ali uma afinidade afetiva, uma afinidade de emoções. Eu simplesmente não vou com a cara daquele funcionário, eu simplesmente tenho uma queixa minha, pessoal, naquele dia, nas 9 horas de uma manhã ensolarada do dia 3 de março de 2002, eu me lembro que eu pedi ajuda para aquele funcionáriozinho ali, e ele foi extremamente ríspido comigo. Já se passaram 18 anos e eu ainda não me esqueci essa mágoa. Isso é um conflito de relacionamento. E nós sabemos que tem pessoas que realmente têm uma memória de leão para essas condições que geram uma certa mágoa, que provocam um certo trauma. E na primeira oportunidade, a pessoa vai querer se vingar. Ainda mais se ela for do signo de Escorpião, como eu. Então, assim, a gente sabe que existe essa possibilidade, né, das interações humanas terem aí alguns desequilíbrios mesmo, afetivos, emocionais, e a falta de afinidade emotiva, a falta de acolhimento, pode fazer com que as pessoas se desentendam, não especificamente com base no desempenho, com base no que deveria ser realizado profissionalmente, mas pela natural convivência. Não temos uma afinidade, não temos condição de ter uma boa convivência, então qualquer coisinha que aquela outra pessoa disser, eu vou achar que é uma indireta para mim e vou partir para o ataque. E um outro possível tipo de conflito que nós também conseguimos identificar tradicionalmente aí nas organizações de trabalho é o conflito de processo. O conflito de processo é muito simples. Sempre que nós vamos caracterizar um processo de trabalho, eu vejo exatamente, né, uma sequência de tarefas, uma sequência de atividades, sendo que cada tarefa, cada atividade é desempenhada por um determinado funcionário que, por sua vez, ao concluir ali o que ele deveria ter feito, ele vai entregar a continuidade desse trabalho para o funcionário seguinte, e essa sequência é que vai representar um processo. Então entenda, semelhante como acontece na comunicação em cadeia, se eu tenho ali cada parte assumindo a sua responsabilidade, se uma dessas partes simplesmente não assume o mesmo compromisso, a mesma preocupação com a qualidade do que esteja sendo feito, ela pode acabar cometendo um deslize, algum pequeno defeito, alguma falha ali no seu desempenho, que não vai comprometer apenas a execução da sua respectiva tarefa, mas vai inviabilizar a qualidade do trabalho feito por todos os demais. Então, quando eu tenho aí diferentes etapas de um mesmo processo, diferentes funcionários, mas que estão integrados para desenvolver o mesmo processo, e de repente um percebe que o outro não está preocupado em fazer um serviço bem feito, essa parte pode identificar um problema nessa outra que está gerando essa confusão, e para não prejudicar o seu próprio desempenho, o seu próprio trabalho, vamos partir para o ataque porque essa pessoa não está nos ajudando, ela está nos dificultando e vai trazer prejuízos aqui para a gente. Então, o conflito de processo é quando a gente vê essa falta de harmonia, né, nas interações entre as partes que estejam envolvidas ali no mesmo trabalho, no mesmo processo que precisa ser desenvolvido em qualquer tipo de organização. E aí nós observamos o seguinte: quando nós temos um conflito de tarefa, a falta, né, de especialização, a falta de especificar o que de fato deva ser feito por cada um dos funcionários que estão ali estabelecendo as suas interações para realizar o trabalho, isso pode estimular discussão de ideias, pode despertar criatividade. Se eu vejo que não está muito claro o que eu devo fazer, de repente eu percebo que o meu outro colega aqui está fazendo o trabalho de uma maneira melhor ainda do que eu poderia fazer, então nós podemos aproveitar essa criatividade e até mesmo criarmos novos papéis. Além disso, se eu tenho uma necessidade de ser resiliente para assumir ali o meu papel, para garantir o meu trabalho, eu posso buscar inovar, tentando evitar de entrar em confronto com aquela outra parte que acabou assumindo o meu trabalho, mas para isso é necessário existir confiança. O que eu estou destacando aqui?
Que um conflito, por mais que ele possa gerar todo um mal-estar no contexto de trabalho, entre as pessoas que estão ali inseridas naquele contexto, ele pode trazer ganhos, contanto que ele seja muito bem analisado, que ele seja muito bem gerenciado. Se eu consigo resolver um conflito de tarefa, essa condição de faltou especificar o que era a responsabilidade de cada um aqui dentro, eu posso, no momento de ter esse desfecho e conseguir estabelecer a reconciliação entre as partes que estavam brigando por causa dessa indefinição de tarefas, eu posso aproveitar aquele momento, toda a dinâmica do conflito, todo aquele mal-estar que foi vivido durante o conflito, para levantar novas ideias, inovações, né? E, logicamente, garantir que as pessoas retomem a confiança, que um funcionário não veja que o outro estava querendo roubar o seu trabalho. Lógico que pode acontecer isso, mas se eu consigo ter uma gestão eficaz desse conflito, eu posso até mesmo despertar na perspectiva desse funcionário que estava querendo roubar o trabalho do coleguinha, o consentimento de que ele não precisa destruir os outros para ter o seu destaque, para ter o seu lugar ao sol. Um conflito de relacionamento, no entanto, ele sempre vai ser altamente disfuncional. O conflito disfuncional é aquele conflito que sempre vai terminar de uma maneira ruim, pejorativa. A gente não consegue mais estabelecer a reconciliação entre as partes que estavam brigando e a gente pode até mesmo perder o senso de equipe entre aquelas duas partes que antes trabalhavam perfeitamente em conjunto, mas devido aí a alguma condição da própria convivência, do próprio relacionamento, como eles viveram, se depararam com uma condição de romper a amizade. Justamente por esse excesso, por essa influência da subjetividade do lado estritamente humano, o conflito de relacionamento vai ser o mais difícil da gente conseguir uma mediação e uma gestão eficaz, tanto que ele tem essa maior predisposição a terminar de modo disfuncional, porque não entrou ali em jogo, em discussão, no embate desse confronto, as questões estritamente profissionais, as questões objetivas apenas do trabalho. O que esteve ali em jogo foi a subjetividade, as emoções, as ofensas, as mágoas que foram levantadas aí com o desenvolvimento desse conflito. Então é muito mais difícil de administrar um conflito de relacionamento, porque estamos falando de jeito de ser das pessoas. E o conflito de processo, ele pode ser tão destrutivo quanto o de relacionamento, porque se eu tenho a noção de que um processo precisa ser desenvolvido por toda uma equipe, e eu vejo que tem uma parte que conseguiu prejudicar o desempenho de todos os demais, eu vou ter um excesso de um retrabalho. E muitas vezes pode ser necessário ter toda uma análise de toda a engenharia desse processo para redefinir novos meios de conduzir o trabalho, ou até mesmo estabelecer uma reengenharia desse processo para tentar evitar que aquele problema de uma determinada parte continue se repetindo ali no contexto da organização. E além da gente ter essa noção, né, de que um conflito ele vai ter essas possíveis características, ser um conflito de tarefa, ser um conflito de relacionamento ou ser um conflito de processo, a gente sabe que a natural convivência entre os funcionários vai implicar em constantes desavenças, em constantes possibilidades de explosão ali, de confronto entre eles. Então, a gente precisa tentar garantir que um conflito termine sempre de um modo funcional. Enquanto eu estou deixando o conflito explodindo ali e eu não consigo ter um desfecho feliz, eu estou gerando o tipo de conflito que nós consideramos, como o conflito disfuncional. Se eu não consigo solucionar esse conflito de uma possível maneira profícua, né, eu não consigo observar que existe uma possibilidade desse conflito trazer ganhos para a minha organização, eu estou consolidando justamente essa condição de perder o senso de equipe, perder o propósito ali do trabalho, estou gerando uma disfuncionalidade entre as pessoas que estavam ali naquele contexto de trabalho. Elas não conseguem mais resgatar o senso de equipe, elas não conseguem nem mesmo mais retomar o senso do trabalho. Agora, quando nós conseguimos assumir uma gestão eficaz nesse conflito e, logicamente, estabelecer a reconciliação entre aquelas partes que estavam em confronto, aí sim, né, eu tenho destaque, porque vou conseguir conquistar a consolidação funcional de um conflito. Por isso nós chamamos de conflito funcional. O que isso significa? Aquele mal-estar, aquele problema todo, aquele confronto, aquele estresse todo que aconteceu, que foi possível perceber ali durante o desenvolvimento desse conflito, nos traz ganhos. A gente consegue abrir discussões para novas perspectivas, a gente consegue trazer novas ideias para o trabalho, porque enquanto nós vivemos também a experiência de conflito, nós também aprendemos muito, tanto sobre como que eu preciso avaliar a minha maneira de me relacionar com as outras partes com as quais eu trabalho,
como também a minha autoavaliação, a minha autorreflexão. O que de fato me desestrutura tanto a ponto de eu precisar perder a razão e partir para um conflito. Sempre que nós falamos de gestão de conflitos, cabe muito essa autorreflexão. Como que você se comporta e o que de fato pode ser uma situação mais promissora para você acabar entrando em uma situação de conflito no seu trabalho? Vale a pena levantar esse questionamento. Muito obrigado por me assistir, muito obrigado por me acompanhar aqui nesse meu vídeo.